Paz, irmãos, bom dia, tudo bem? Quero aqui deixar uma palavra para nós nessa manhã abençoada, manhã de sexta-feira, 1h da manhã. Quero estar deixando uma palavra que se encontra em Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, no versículo 18. Diz assim: Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso refogar. Aqui, irmãos, é interessante que no capítulo 22, nós vamos entender que o povo de Israel tinha saído do Egito, e o povo de Israel começou a vencer todas as batalhas. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Moabe, ele ficou muito preocupado, porque ficou sabendo que o povo de Israel estava vencendo todas as batalhas e estava com medo agora daquilo aquilo que o povo poderia agora fazer com os moabitas. Só que eles sabiam que o povo tinha saído do Egito, mas Deus estava com Israel e Deus estava abençoando Israel. Israel estava ganhando todas as batalhas, porque o Deus vivo, o Deus de Israel estava na frente. E quando nós vemos que Deus está na frente da batalha, nós sabemos que não vale encantamento, que não vale maldição, que nada pode parar aquilo que Deus tem sobre um escolhido, que nada pode parar diante daquele que Deus tem sobre aquele que Deus chamou para viver o seu propósito. E é tão interessante aqui, nós vamos ver, porque Balaque, naquele tempo, era o rei dos Moabitas, e ele tinha dado uma ordem para que viesse chamar Balaão, e viesse chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Só que nós vemos aqui que, por mais que eles mandaram que chamasse Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, vai nos dizer que quando eles chegam ali com os encantamentos, com tudo aquilo que tinha levado para que viesse chamar Balaque, a Bíblia vai dizer que então Balaão, ele pega e fala assim: olha, fiquem aqui à noite, porque eu vou buscar o Senhor, e aquilo que Deus falar comigo eu vou fazer. Então a Bíblia nos diz que o Senhor, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, ele se encontra com Balaão e fala para Balaão: Balaão, mas quem são esses homens? Quem são esses homens que estão contigo na sua casa? Ele pega e fala: olha, é Balaque, ele mandou os seus homens para que viesse a mim, para que eu viesse amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus pega e fala assim: não, você não vai amaldiçoar, você não vai detestar quem eu não detesto, porque Deus tinha uma promessa com Israel. Mas é tão interessante porque aqui nós vamos ver o profeta ele ouviu a voz de Deus, mas nós vamos ver também futuramente lá na frente que Balaão ele vai se perder. Mas é tão interessante porque o Senhor pega e fala para ele: olha, manda, despeça eles. Então agora ele volta diante daqueles homens, diante dos anciões que estavam aguardando o retorno dele e fala: olha, o Senhor me falou para mim não ir com vocês, então eu não irei. Então daí novamente Balaque vai lá e manda eles novamente, e manda novamente. Aí o Senhor pega e fala: olha, vai com eles, mas fala somente aquilo que eu mandar você falar, Balaão. Não fale mais do que isso. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que quando Deus ele tem uma promessa sobre a nossa vida, ele cumpre. Quando Deus ele nos tira do Egito, da terra da escravidão, lá de trás, lá do passado, lá do lamaçal, lá do charco, lá do pecado, e Deus nos transporta das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não sei aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, mas a promessa que Deus tem, ele vai cumprir, ele vai realizar. Eu não sei qual é o povo, eu não sei diante de que situação você está, mas contra Jacó, contra Israel, não vale encantamento. Contra sua vida não vale encantamento, não vale bruxaria. Não tem nada que impeça aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E aquilo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Porque como nós lemos aqui agora no versículo do capítulo 23, no versículo 19, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, que porventura diria, faria e não confirmaria. E Deus ele não pode revogar, Deus ele não volta atrás na sua promessa. Mas também nós entendemos que para a promessa de Deus se cumprir sobre a nossa vida, nós temos que estar posicionado. Para que a promessa de Deus se cumpra sobre a nossa vida, nós temos que estar aonde Deus quer que nós estejamos, e não onde eu quero estar, não onde você quer estar. Mas nós temos que estar em obediência, nós temos que estar na posição, nós temos que estar com o nosso coração puro e as nossas mãos limpas, porque senão também nós não veremos a Deus. Você está se posicionando? Aonde você está hoje? Se Deus te procurar em obediência, se Deus te procurar onde Ele quer que você esteja, você vai estar nesse mesmo lugar? Você está no lugar de oração? Você está no lugar de intimidade? Você está no lugar de comunhão? Você está buscando a presença do Senhor? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está clamando? Você está jejuando? Você está onde Deus falou para você estar? E assim Deus ele pode cumprir a promessa.
Porque também é interessante que no capítulo 23 nós vamos ver que por 3 vezes Balaque agora, a qual estava com Balaão, falou assim: olha, venha daqui, somente veja o povo de cima, veja uma parte do povo e amaldiçoa esse povo. Então a Bíblia nos diz que ele preparou 3, irmãos, três altares para amaldiçoar o povo de Israel. E o Senhor pegou e falou assim: não amaldiçoa, porque esse povo ele é abençoado, porque esse povo ele é bendito. Irmãos, sabe o que nós entendemos? Que o povo de Deus, nós somos benditos, nós somos abençoados. Deus vai cumprir, Deus vai fazer, em nome de Jesus. E é tão interessante porque agora eu estava aqui em casa e eu estava tomando banho, porque eu cheguei do meu trabalho. E do trabalho eu peguei e fui direto pro culto. E saindo do culto eu fui pro monte, eu fui orar: Senhor, vou orar. E depois eu falei: Senhor, vou preparar uma palavra, eu vou buscar uma palavra e vou estar postando hoje, quero colocar ali. E eu não sei o que você tem passado, mas o que o Senhor colocou no meu coração ali quando eu estava falando com Ele, quando eu estava orando, eu falei: Senhor, vou compartilhar isso. E Ele falou assim: em determinada situação, aquilo que estiver acontecendo, em determinada situação, aquilo que você estiver passando, vá buscar a verdade. Saiba dos dois lados, não vá somente sabendo aquilo que uma pessoa falou para você. Não vai somente sabendo de um lado, dizer aquilo só de um lado que falaram para você. Também ouça o outro lado. Ouça do outro lado da pessoa que te falou. Ouça do outro lado também aquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes nós julgarmos segundo uma opinião está errado. Mas nós temos que julgar segundo a reta justiça de Deus. Não ouça somente um lado, ouça os dois lados, vai atrás, procure a verdade, procure saber o que está acontecendo, procure saber o que houve, por que isso aconteceu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então que você venha buscar aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus. Saiba dos dois lados, saiba a verdade daquilo que está acontecendo. E assim o nome dele vai ser glorificado. Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos somente do lado que nós queremos, ou daquilo que nós estamos sabendo é errado. Como que nós vamos julgar o certo e o errado somente através de uma opinião? E aqui nós vemos, como foi feita menção, Deus ele tinha uma promessa com Israel. Você é o Israel de Deus nessa noite. Você é o Israel de Deus nessa manhã. Deus ele tem uma promessa com você e ele não abre mão. Então que nesse tempo venha ser um tempo de posicionamento para que nós venhamos viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus e o nome dele venha ser glorificado sobre a sua vida. Não desista daquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. Não desista daquilo que Deus já falou com você. Irmão, mas eu tô fraco. Ora a Deus, pede um renovo. Irmão, mas eu tô desanimado. Peça um renovo que Deus vai te renovar. Porque como o apóstolo Paulo vai nos dizer, 2 Coríntios, o que poderá nos separar do amor de Deus? O que poderá nos separar do amor de Deus? A angústia, a tristeza, as perseguições? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Que a graça de Deus nos basta. Em nome de Jesus. Irmão, que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. Dá um like, curte, compartilha. Em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.